Imagine você, agora, ouvindo minha voz, sozinha no quarto. Talvez deitada, talvez mexendo no celular, talvez até com aquele coração pesado de algo que ainda não cicatrizou. Eu quero te convidar para um mergulho. Não um mergulho raso, desses que molham só a pontinha do pé. Eu estou falando de mergulhar no fundo da sua dor. Porque é aí que mora a chave que pode virar todo o jogo. Transformar dor em poder feminino. Parece frase bonita de livro de autoajuda, eu sei. Mas o que eu vou te mostrar aqui, inspirado no que Carl Jung nos ensinou, não é um texto para enfeitar a parede. É um caminho, um espelho. E talvez a primeira vez que você vai realmente olhar para dentro sem medo. A dor. Essa palavra que parece ter um gosto amargo na boca. Essa coisa que aperta o peito, que dá nó no estômago, que faz você se perguntar: por que comigo? Talvez você tenha sentido a dor de ser rejeitada. A dor de ter dado tudo de si, e mesmo assim não ter sido suficiente. A dor de ter se entregado e ser descartada como se fosse nada. A dor de repetir padrões. Aquela sensação de caramba, de novo caí na mesma cilada. Isso não é coincidência, não é azar. Jung diria que é o inconsciente mandando recados. Só que a gente insiste em tampar os ouvidos. Eu sei que dói, eu sei que parece injusto, mas me escuta. Toda dor que você sente em um relacionamento, toda ferida que alguém deixou em você, não é sobre aquela pessoa, é sobre você. É sobre as partes de você que estavam escondidas, enterradas e que encontraram uma forma de gritar. A dor é a voz da sua sombra. É como se o inconsciente dissesse: olha para mim, me reconhece, me acolhe, porque eu sou você também. Sabe aquela mulher forte que você mostra para o mundo? Aquela que sorri mesmo quando está despedaçada? Isso é a sua persona. É a máscara social que todas nós usamos para sobreviver. A persona é útil, claro, mas ela esconde. Ela não deixa os outros, e muitas vezes nem você mesma, verem a sombra que está por trás. Aquela parte que sente raiva, ciúme, inveja, carência. Aquela parte que você aprendeu a reprimir, porque disseram que não era coisa de mulher de verdade. Mas me diz, até quando você vai negar essas partes? Até quando você vai fingir que não sente? Porque cada vez que você reprime, cada vez que você finge, o inconsciente dá um jeito de colocar isso na sua frente de novo. Através de um homem que desperta o pior em você. Através de um relacionamento tóxico que te faz perder o controle. Através da solidão que volta toda vez que você pensa que finalmente estava bem. A sua dor é um convite. É o chamado para você olhar de frente para aquilo que tentou varrer para baixo do tapete a vida inteira. E aqui vem a parte mais forte. Transformar essa dor em poder não é sobre se vingar, não é sobre endurecer, não é sobre virar coração de pedra. Transformar dor em poder é sobre integrar, sobre reconhecer. Sim, eu sinto ciúme. Sim, eu tenho medo de ser abandonada. Sim, eu me sinto pequena às vezes. Quando você admite isso, algo mágico acontece. Você para de ser refém, porque aquilo que é visto deixa de te controlar. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Você repete ciclos, repete escolhas, repete dores, até o dia que a ficha cai. O dia que você decide parar de se enganar e ver que o problema não era só o outro. O problema era o que o outro refletia de você mesma. E aqui eu preciso te pedir algo. Não vá embora agora. Não desiste de ouvir. Porque o que vem a seguir é o pedaço do quebra-cabeça que falta. O pedaço que talvez explique por que você sempre atrai o mesmo tipo de homem. E por que a dor insiste em voltar, mesmo quando você jura que já superou. Quantas vezes você já disse para si mesma:
Agora vai ser diferente. Quantas vezes você acreditou que tinha aprendido, só para cair de novo? É como um efeito sanfona, só que emocional. Avança, recua. Se entrega, quebra a cara. E aí você começa a se culpar. Será que eu tenho um imã para gente errada? Mas a verdade não é essa. A verdade é que o inconsciente escolhe por você, até que você escolha por si mesma. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? Dentro de cada dor, existe um arquétipo escondido. Quando você sofre abandono, a vítima desperta. Quando você sente raiva, a guerreira grita. Quando você se apaixona e se perde, a amante toma conta. Todos esses arquétipos são pedaços de você. Nenhum é errado. O que dói é quando você fica presa em um só, esquecendo dos outros. Agora respira fundo. Eu quero que você imagine a última vez que doeu de verdade. A cena, o rosto da pessoa, as palavras, o silêncio. E perceba, não foi só sobre ele. Foi sobre o que aquela situação acendeu dentro de você. Essa é a sua sombra pedindo espaço. É a sua chance de virar a chave. E se, ao invés de fugir, você acolhesse? E se, ao invés de reprimir, você desse voz? E se, ao invés de repetir, você transformasse? É aqui que começa o poder feminino. Não o poder de controlar o outro, mas o poder de conhecer a si mesma tão profundamente que nenhum relacionamento mais consegue te colocar de joelhos. Eu quero que você continue comigo, não por mim, mas pela mulher que existe aí dentro. Aquela que já cansou de repetir ciclo. Aquela que já chorou demais pelo mesmo tipo de homem. Aquela que, no fundo, sabe que está pronta para uma nova versão de si mesma. E antes de a gente seguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se até aqui alguma palavra mexeu com você, se você sentiu que essa conversa não é só mais um vídeo qualquer, mas uma revelação que estava faltando, clica no like agora. Não porque eu preciso de um número, mas porque esse gesto simples é um jeito de você dizer para si mesma: eu estou escolhendo olhar para dentro. Agora, se prepara, porque no próximo bloco nós vamos entrar ainda mais fundo. Vamos falar sobre como o ânimos, a imagem inconsciente do masculino dentro de você, influencia diretamente em cada escolha que você faz nos relacionamentos. E quando você entender isso, vai perceber que a dor que você sentia era só a ponta do iceberg. O ânimos. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra antes, mas eu te garanto, ele tem muito mais poder sobre sua vida amorosa do que qualquer homem que já passou por ela. Jung dizia que o ânimos é a imagem inconsciente do masculino dentro da mulher. Ou seja, todo homem que você atrai, que você deseja, que você sofre, que você foge, é uma projeção dessa força invisível que habita dentro de você. Pensa comigo, quantas vezes você se apaixonou por alguém que parecia, de cara, ser o homem ideal? Ele era tudo o que você imaginava. Forte, confiante, misterioso, parecia até que ele lia sua mente. E depois, com o tempo, o encanto caiu. Você percebeu que não era bem aquilo. Ele virou controlador, distante, ou simplesmente sumiu. Esse ciclo não acontece por acaso. A verdade é que, antes de se apaixonar por ele, você já tinha se apaixonado por uma ideia. A ideia que o seu inconsciente projetou. E essa ideia se chama ânimos. O ânimos pode ser um guia poderoso quando você o conhece, mas também pode ser uma prisão quando você vive inconscientemente dominada por ele. Vou te dar um exemplo. Quando você acredita que só será feliz se encontrar aquele homem salvador, aquele que vai finalmente preencher o vazio. Quem está falando não é você. É o ânimos projetado. E o problema é que esse tipo de projeção nunca se sustenta. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem como carregar nas costas a expectativa de preencher todas as nossas lacunas internas. Você já percebeu que algumas mulheres parecem sempre atrair o mesmo tipo de homem? O controlador, o ausente,
o sedutor, o narcisista. Pois é, isso acontece porque o ânimos, quando está na sombra, funciona como um ímã. Ele te faz repetir histórias, como se fosse uma peça de teatro que nunca muda o roteiro. Só mudam os atores. Mas a trama é sempre a mesma. Agora, respira e pensa. Qual é o tipo de homem que mais marcou sua vida? Aquele que te deixou ferida, que fez você duvidar de si mesma. Talvez você tenha tentado apagar essa lembrança, mas ela ainda mora aí dentro. Pois bem, esse homem não foi só um erro. Ele foi a materialização de um pedaço do seu ânimos. Um pedaço que precisava ser visto. E aqui está o pulo do gato. Quando você reconhece esse padrão, quando você entende que ele nasce dentro de você e não fora, você começa a ter escolha. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autora da sua própria narrativa. A dor de ter amado errado vira o poder de amar consciente. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque dá a impressão de que a culpa é sua. Mas não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Existe uma diferença enorme entre se culpar e assumir a responsabilidade pela própria vida. Culpa paralisa, responsabilidade liberta. Quando você entende que é o seu inconsciente que está projetando, você abre a porta para mudar. E é aqui que eu preciso que você fique. Não saia agora, porque a gente vai entrar em uma parte que a maioria não tem coragem de olhar. Nós vamos falar sobre a sombra do ânimos, o lado escuro da imagem masculina dentro da mulher. E quando você enxergar isso, vai perceber que boa parte das dores que você sentiu não vinham do outro, vinham de dentro. Pensa naquele ciúme que parecia incontrolável, ou naquela dependência emocional que fazia você aceitar migalhas só para não ficar sozinha. Tudo isso é o ânimos distorcido. É quando a energia masculina interna vira um tirano, te convencendo de que você precisa de alguém para se completar. E aí, você começa a mendigar amor, a se diminuir, a aceitar menos do que merece. Mas o ânimos também pode ser seu aliado. Quando integrado, ele te dá foco, clareza, força de decisão. Ele é a parte de você que coloca limites, que diz basta, que escolhe. Ele não é o inimigo. Ele é um espelho. O problema é quando você vive só na projeção dele, sem perceber que esse poder já está aí dentro. E eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. E se o homem que você está procurando fora já estivesse dentro de você? Não como pessoa, mas como energia. E se, ao invés de esperar que ele venha te salvar, você despertasse esse ânimos consciente? Como seria sua vida amorosa se você não precisasse de um herói para te completar, mas tivesse coragem de caminhar sozinha, inteira, e escolher alguém por amor, não por falta? Sente o peso dessa pergunta, porque é aqui que a transformação começa. Quando você percebe que o vazio que doía tanto era, na verdade, um convite para integrar o masculino interno. A sua dor vira força. O abandono vira autonomia. O medo vira clareza. E se você está sentindo que isso faz sentido, que talvez explique por que tantas vezes você caiu no mesmo enredo, me acompanha mais um pouco. Porque no próximo trecho, nós vamos explorar os arquétipos femininos que nascem dessa relação com o ânimos. E você vai perceber que aquela sensação de estar sempre presa no mesmo ciclo tem uma raiz muito mais profunda do que você imagina. Mas antes, deixa eu te pedir algo. Se esse conteúdo já está abrindo seus olhos, se você está sentindo que finalmente está entendendo coisas que ninguém nunca explicou, se inscreve agora no canal. Não como um favor para mim, mas como um compromisso com você mesma. Porque essa jornada é longa. E cada vídeo que eu trago é uma peça desse quebra-cabeça que é a sua alma. Se você parar no meio, vai continuar repetindo os mesmos erros. Mas se você ficar, vai descobrir a mulher inteira que sempre esteve aí. Então, pega esse momento. Respira fundo.
Sente o que está acontecendo dentro de você agora. Talvez um incômodo, talvez um alívio. Isso é sinal de que algo está sendo mexido. Não fuja. Esse é o começo da sua individuação. No próximo bloco, nós vamos mergulhar nos arquétipos femininos: a amante, a guerreira, a vítima, a sábia, e como cada um deles pode te aprisionar ou te libertar. Quando você entender isso, vai ter em mãos um mapa poderoso para transformar qualquer dor em poder feminino real. Os arquétipos femininos. Talvez você já tenha ouvido essa palavra solta por aí, mas eu quero que agora você sinta o peso dela na sua vida amorosa. Arquétipos são como personagens internos, máscaras que você veste sem nem perceber, papéis que sua psique repete, porque o inconsciente precisa se expressar. Jung dizia que eles são como imagens primordiais, símbolos que atravessam gerações. Mas aqui, no seu coração, eles aparecem de um jeito bem mais íntimo, como a forma que você ama, sofre, se entrega e se perde nos relacionamentos. Pensa comigo. Quantas vezes você já foi a amante? Aquela que mergulha sem olhar o fundo, que se entrega de corpo e alma, como se o outro fosse o oxigênio que você respira. A amante é intensa, ardente, apaixonada, mas também pode ser cega. Ela se joga tão fundo que esquece de si mesma. E aí, quando o outro vai embora, parece que leva junto sua identidade. Se você já sentiu que ficou sem chão depois de um término, é porque a amante dentro de você tomou conta e esqueceu de dividir espaço com as outras vozes. Agora, lembra das vezes em que você foi a vítima. Aquela que sente que sempre é injustiçada, que dá tudo e nunca recebe. A vítima chora, espera, acredita que o outro vai mudar. Mas, no fundo, ela tem medo de soltar as correntes, porque estar na posição de vítima, por mais dolorosa que seja, dá uma sensação estranha de segurança. É como se fosse mais fácil reclamar do que mudar. Só que viver nesse arquétipo é se prender no ciclo de repetir a mesma dor, de novo e de novo, até que você reconheça: não, eu não sou só isso. Mas também tem a guerreira. Ah, essa é forte. É aquela que diz: nunca mais vou sofrer por homem nenhum. Ela cria armaduras, coloca escudos e vira quase impenetrável. A guerreira tem um poder incrível, porque ela coloca limites, não aceita qualquer coisa. Mas, quando exagerada, ela vira dura demais. Afasta. Não deixa ninguém se aproximar de verdade. Quantas vezes você já ergueu muros tão altos que, no fundo, acabou se isolando? Essa é a guerreira na sua sombra. E por último, eu quero que você pense na sábia. Essa é aquela voz calma, profunda, que olha para a dor e não foge. A sábia é a mulher que já reconheceu a sombra, que aprendeu com os ciclos, que entende que cada término é um renascimento. Ela não é fria, mas também não se perde. Ela ama com consciência, com presença. E sabe o mais lindo? A sábia não nasce pronta. Ela nasce quando a amante, a vítima e a guerreira são acolhidas dentro de você. Agora deixa eu te perguntar: qual dessas vozes tem falado mais alto na sua vida? Talvez você tenha se reconhecido em uma, em duas, talvez em todas, e não tem nada de errado nisso. O problema não é sentir. O problema é ficar presa em um único arquétipo, como se fosse a única versão possível de você. E é aí que a dor se transforma em poder. Porque quando você percebe que cada arquétipo é só uma parte e não o todo, você começa a escolher. Você não é só a amante que se entrega demais. Você também pode ser a guerreira que coloca limites. Você não é só a vítima que sofre. Você também pode ser a sábia que aprende. Quando essas vozes se equilibram, o jogo muda. Mas deixa eu fazer um alerta importante. Muitas vezes, a gente acha que está sendo forte, quando na verdade só está fugindo. Muitas vezes,
A gente acha que está sendo sábia, quando na verdade só está com medo de sentir de novo. A mente é esperta. Ela cria justificativas para manter você no ciclo. E é por isso que eu preciso que você fique comigo, porque a parte que vem agora é a que vai cutucar aquele lugar que você esconde até de si mesma. Jung falava muito da sombra, e cada um desses arquétipos tem sua sombra também. A amante, quando na sombra, vira obcecada. Ela perde o amor próprio e se agarra ao outro como se fosse sua última chance de felicidade. A vítima, na sombra, vira dependente. Ela prefere sofrer a ter que se reinventar. A guerreira, na sombra, vira amarga. Ela fecha o coração e acredita que todos os homens são iguais. E até a sábia tem sombra. Quando ela se acha superior demais, se distancia, como se estivesse acima das dores humanas. E eu quero que você sinta isso agora. Reconhecer sua sombra não é fraqueza, é poder. Porque aquilo que você nega te controla. Mas aquilo que você abraça se transforma em força. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou: eu não aguento mais? Pois é, esse é o grito da sua sombra pedindo espaço. Esse é o convite do inconsciente para você parar de repetir a mesma história. E se você está sentindo um aperto agora, um desconforto, segura firme. Porque é exatamente nesse ponto que a transformação acontece. Não corra desse incômodo. Ele é a porta de entrada para a versão mais inteira de você. Agora eu vou te pedir uma coisa. Não saia daqui. Porque no próximo bloco eu vou te mostrar como a individuação, esse processo que Jung descreveu como a jornada de se tornar quem você realmente é, pode mudar radicalmente sua vida amorosa. Nós vamos falar sobre como integrar tudo isso: ânimos, arquétipos, sombra, persona. E quando você entender esse processo, vai perceber que cada dor que você viveu foi, na verdade, um chamado para o seu renascimento. Mas antes, se essa conversa já te fez pensar em algo que você nunca tinha pensado, se alguma ficha caiu dentro de você, compartilha esse vídeo com uma amiga. Aquela amiga que você sabe que também vive esse efeito sanfona emocional, que se perde nos ciclos, que merece se olhar de outra forma. Esse gesto pode ser a chave que ela estava esperando. Então respira fundo. Se acolhe. Porque no próximo bloco, nós vamos atravessar a parte mais profunda dessa jornada. E quando chegarmos lá, você vai descobrir que a dor que um dia te destruiu é a mesma que vai te dar asas. A individuação. Essa palavra pode soar estranha, mas eu quero que você entenda. É simplesmente o nome que Jung deu para a jornada de se tornar inteira. De parar de viver em pedaços, em papéis fragmentados e finalmente se encontrar como um todo. É como se, até agora, você tivesse vivido em caixas separadas. A amante numa gaveta, a vítima em outra, a guerreira em outra, e a sua sombra escondida lá no fundo, trancada a 7 chaves. A individuação é o processo de abrir todas essas gavetas, encarar o que está dentro e juntar tudo em um só corpo, em uma só consciência. E por que isso é tão importante para seus relacionamentos? Porque enquanto você não se conhece inteira, você vai buscar do lado de fora aquilo que falta do lado de dentro. Vai querer que um homem seja seu chão, seu teto, sua luz, sua sombra. Vai jogar sobre ele um peso impossível. E aí, claro, ele não vai aguentar. Nenhum ser humano aguenta ser o todo de outra pessoa. E o que acontece? Dor, repetição, coração partido. Mas quando você começa a se individuar, quando você aceita que dentro de você existe a amante, a guerreira, a vítima, a sábia, o ânimos e até as partes que você sempre rejeitou, algo muda. Você para de procurar completude no outro. Você começa a amar por escolha, não por necessidade. Você começa a olhar para o parceiro não como alguém que vai te salvar, mas como alguém que caminha ao seu lado. Eu sei que isso pode soar distante agora. Talvez você esteja pensando: tá, mas como eu chego aí? E eu vou te dizer, não é um caminho rápido.
Não é receita de bolo. É um processo. Mas é um processo que começa no mesmo lugar onde a dor nasceu, dentro de você. Pensa na última vez que você sentiu aquele vazio enorme. Aquele momento em que parecia que o peito ia explodir. Ao invés de fugir desse vazio, ao invés de correr para preencher com alguém, o que aconteceria se você parasse e perguntasse: o que essa dor quer me mostrar? Esse é o primeiro passo da individuação. Ouvir. Porque sua alma fala através dos sintomas, das repetições, dos amores que começam iguais e terminam iguais. E aqui eu quero que você se imagine diante de um espelho. Não o espelho do banheiro, mas um espelho profundo, onde cada parte sua aparece. Ali está a amante, com seus olhos cheios de paixão. Ali está a guerreira, com seu olhar firme. Ali está a vítima, com lágrimas nos olhos. Ali está a sábia, serena, esperando. E atrás de todas elas, a sombra. Aquela parte que você evitou. O ciúme, a inveja, o medo, a raiva. Tudo aquilo que você aprendeu a chamar de errado. Agora respira fundo e olha para essa sombra. Porque só quando você diz "eu vejo você", é que ela para de gritar. É como uma criança que esperou anos para ser reconhecida. E quando você abraça essa criança, ela para de bater na porta e começa a caminhar junto com você. Isso é individuação. Tornar consciente aquilo que estava inconsciente. E aqui entra a parte mais bonita. A individuação não é sobre virar uma mulher perfeita. Não é sobre nunca mais sentir dor. É sobre não ser mais refém da dor. É sobre, mesmo quando o coração aperta, saber que isso é só mais um chamado do inconsciente. É sobre ter clareza de que cada término não é um fim, mas um convite para um novo começo. Toda vez que você se sente partida, é sua alma dizendo: "Me escuta, tem algo aqui que você ainda não integrou." E quando você escuta, a dor se transforma em poder. Não o poder de dominar, mas o poder de se conhecer. E é aqui que eu preciso fazer um pedido especial. Se você chegou até aqui comigo, é porque uma parte sua já está pronta para essa jornada. Então se inscreve agora no canal. Mas não como quem clica por clicar. Se inscreve como um símbolo, como um compromisso com você mesma. Porque a individuação não acontece em um dia. Ela é um processo contínuo. E cada vez que você escolhe estar aqui, você está dizendo: "Eu não vou mais fugir de mim." E deixa eu te dar um aviso importante. Muita gente vai desistir. Vai parar no meio. Porque olhar para a sombra não é confortável. Porque assumir responsabilidade pela própria vida dá trabalho. Mas você que está ouvindo até aqui, você não é muita gente. Você sabe que já chegou no limite de repetir ciclo. Você sente que não dá mais para voltar atrás. E eu quero que você se lembre disso. Dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. Uma força que não nasceu do amor dos outros, mas da sua própria dor. Uma força que vai transformar a mulher que chorava noite sozinha na mulher que anda de cabeça erguida, não porque nunca mais vai sentir dor, mas porque agora sabe transformar cada dor em poder. Eu quero encerrar essa jornada com você, deixando algo muito claro. Você não precisa mais fugir. Não precisa mais se perder em amores que não cabem. Não precisa mais repetir padrões que sangram. Você pode, agora, escolher. E escolher a si mesma é o ato mais revolucionário que você pode fazer. Então, guarda essa frase dentro do coração. Eu sou inteira. Eu sou sombra e luz. Eu sou dor e poder. E toda vez que o coração apertar, lembra disso. A dor não veio para te destruir. Veio para te revelar. E antes de você ir, compartilha essa mensagem com aquela mulher que você sabe que também precisa ouvir. Porque, às vezes, a cura começa em uma frase. E talvez você seja o canal que vai entregar essa chave para ela. Agora, eu quero que você se imagine fechando os olhos. Respira.
Sente o corpo. E se permita ouvir essa última verdade. Tudo aquilo que você mais rejeita no outro pode ser o espelho da sua própria sombra. E toda relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Você não está quebrada. Você está em construção. E cada pedaço que um dia doeu é agora a matéria-prima do seu poder. Esse é o caminho da individuação. Esse é o caminho do seu renascimento.